Boa noite, gente. Bom dia. Gente, meu nome é Aleph, estou a primeira vez hoje aqui na igreja local. Para quem não sabe, o FP, o Felipe, o Jeff, foram os meus padrinhos de casamento, são família para mim também, né? Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a palavra e para que ela possa tocar com uma forma de necessidade nos nossos corações, que não seja apenas só palavras ao ouvido da gente, mas que sejam palavras que toquem no nosso espírito, que toquem na nossa necessidade. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu venho te pedir, Senhor, que venha inspirar, Senhor, a boca do Felipe, Senhor, que venha, Senhor, ser como um som, Senhor, muito suave aos nossos ouvidos, que venha cuidar, Senhor, da gente, que essa palavra venha fluir profundamente os nossos espíritos, Senhor. Cuida da gente, as nossas necessidades, abençoa a vida dele, meu Deus. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, presente na tua casa. Que possamos sair daqui, Senhor, não como nós entramos, mas sim pensando em quem vamos ser amanhã, em quem podemos ser pessoas melhores, tocadas pelo teu Santo Espírito, Senhor. Toma de conta, nos abençoa profundamente, cuida de nós, entrega em tuas mãos a vida do Felipe que vai ministrar essa palavra hoje, meu Deus. Toma em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E aí? Alô, som, ei, som, ei. Dá jeito não, minha voz é muito feia, mas é assim mesmo. Boa noite. Como já disseram, meu nome é Felipe. Ei, todo mundo tá me ouvindo? Tudo bem? Pessoal do fundão aí, tô muito feliz de estar aqui, velho, mesmo. Já tive aqui outra vez, foi outro insight, né, foi o do Japinha, que é aquele que a gente tinha mandado embora. E o FP fez esse convite e eu fiquei muito feliz mesmo, porque é uma família que eu amo muito mesmo, de coração. Como o Aleph disse, aqui tá a maior engodo aqui. Eu fui padrinho dele, ele foi meu padrinho, a gente foi do Aleph, tudo junto. Amo muito sua família, FP. O que eu queria falar não é muito novidade, não. Eu tinha muita coisa para falar que eu queria, mas Deus é quem fala, amém? E o que eu vou falar talvez não seja uma coisa muito nova para você, mas acredito que você precisa ouvir de novo. Primeiro eu queria falar uma coisa que o Espírito Santo está me incomodando, velho. Não é sobre o que eu vim trazer, mas é sobre Ele. Quem acredita no Espírito Santo? Todo mundo acredita? Amém? Porque é um pecado imperdoável você não acreditar no Espírito Santo, amém? A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que, não tem muito perdão, não. O Espírito Santo foi quem Jesus deixou como consolo depois que ele foi, é quem está presente com a gente. E o que acontece? Se eu tenho noção de quem é o Espírito Santo, se eu sei que ele agora é quem está comigo, Jesus está lá, morreu, ressuscitou, depois vai voltar, e por enquanto é ele quem está com a gente aqui, se fazendo presente, eles três, e o Espírito Santo está representando. Se eu tenho noção de quem é ele e eu não dou ouvidos à voz dele, eu corro o grande risco de estar blasfemando contra ele. Porque imagina que você tá na casa de alguém e você foi na casa de alguém e lá passou um trem de madrugada, muito alto. Para você que tá lá, que ouve esse trem pela primeira vez, você vai tomar um susto muito grande. Mas quem tá lá já acostumado com esse trem, já nem atrapalha o sono dele. É mais ou menos isso. Imagina que a polícia me para e fala, mão na cabeça, e eu não quero pôr a mão na cabeça, fica parado aí, e eu saio andando. Imagina que eu faço isso. Quando eu faço isso, eu estou tornando a minha voz mais alta do que a dele. Não é só o desrespeito, mas é porque eu estou fazendo a voz dele igual ou mais baixa. Eu estou achando que eu posso fazer o que eu quero acima disso, e nesse momento eu torno esse policial, no caso, alguém ou simplesmente como eu, como um qualquer, ou ainda me acho acima dele. Então eu corro um grande risco de estar fazendo ele não ser mais um policial ali, tá entendendo? É mais ou menos isso. Eu corro um grande risco de ouvir a voz do Espírito Santo e não fazer
tornar a voz dele igual a minha, não dar importância à pessoa que ele é. Amém? Dá para entender? Há umas 2 semanas, exatamente 2 semanas, velho, cheguei em casa, a gente estava na igreja e eu me peguei com um peso. Tá gravando? Ei. Eu me peguei, mano, com um peso muito grande nas minhas costas. E eu, não conseguia pensar, Zion. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia me movimentar, eu não sabia o que eu ia fazer na semana, eu não sabia muito direito. E eu falei, meu Deus, por que eu estou tão atordoado? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo pensar, eu não consigo saber direito o que é que eu sou? No sentido de passos, no sentido de o que eu tenho feito, não consigo me encontrar. Por que esse peso está tão grande? Eu não consigo reagir, eu tenho medo de reagir, ser ignorante com quem está do meu lado. E eu descobri uma coisa, o Espírito Santo me falou, que talvez você já tenha passado na sua vida como cristão, se não, você vai passar. Aposto que a FP já passou, alguns devem ter passado. Se chama cansaço cultural, velho. Um dia você cristão, você vai passar por isso, você vai sentir um cansaço cultural muito grande. E eu espero que você, que não tenha sentido, nem passe. Ouça hoje e pule logo essa fase. Ou então que você passe logo, porque não é legal a fase de passar por isso. Mas é bom, é um processo que te moe. Sabe a azeitona? O azeite, ele é a pior forma da azeitona ali. Ela é, espremida, e é um processo muito doloroso, mas virou uma coisa muito melhor, ou o que na verdade realmente deveria ser, digamos assim, no sentido todo cristão. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? E eu vi que era isso, era um cansaço de cultura. Como assim? Cansaço cultural. A gente não nasce no Brasil, não nasce em algum lugar, a gente vai, querendo ou não, fazer parte de uma cultura, é normal. Mas nenhuma ideologia pode ser maior na vida de um cristão do que Jesus, tá? E o problema é quando o nosso redor começa a ser maior que isso. Coisas da cultura, assim. Vamos, no Natal a gente vai se reunir com a família, vamos todo mundo fazer um jantar e vamos comer até morrer. E o que sobrar a gente vai comer por mais 3 dias aí seguido. Isso é coisa da nossa cultura. Na Páscoa vamos comer só peixe, tá ligado? Eu já fiz várias vezes isso. Talvez o peixe só pelo caso do mercado. O peixe vai lá em cima o preço, mas nem tem carne direito. Não pelo fato, de que não comer carne, não sei o que, Jesus morreu e tal. Que é um símbolo muito fútil para quem não vive todo dia. Então, enfim, isso são coisas da cultura. O Zion vai entrar no ensino médio e ele não pode repetir de ano. Zion, esquece o que eu estou falando, tá? Seu pai vai te ensinar depois. Mas, velho, eu fui um cara que, nunca repeti de ano. Sempre estudei e fui muito dedicado e sempre, o Felipe é um anjo, não sei o que. E tinha um primo meu que ele, só a quinta série ele fez umas 3 vezes. Aí a sétima mais umas 2 e aí vai. E o Najib, o nome dele é Najib. O Najib não devia ser igual o Felipe. Hoje eu sou tatuador e o cara tá quase se formando em engenharia, velho. Tá ligado? O cara tá ganhando uma grana. Não vou dizer que ele se deu bem e eu me dei mal. Diferente. Nós dois estamos satisfeitos. Eu estou satisfeito com o que eu gosto. Eu amo fazer o que eu faço, tá entendendo? E ele ama fazer o que ele faz. Essas pressões cultural que a gente está colocando na criança, que a gente começa a colocar um em cima do outro, a gente uma hora vai acabar sufocando ela e ela vai seguir só porque é isso que é imposto, e não porque é o que ela gosta, o que ela faz, ou não por entendimento. Até um cristão, ele começa a seguir a vida dele pelo que vai sendo imposto e não pelo que ele descobre, não pelo que ele quer saber mais, não pelo que ele se apaixona. E aí a gente começa a caminhar certo pelo motivo errado, ou a gente começa a caminhar errado pelo motivo certo.
qualquer coisa menos caminhar certo pelo motivo certo e da forma certa, tá ligado? Quando eu peguei nisso eu falei, mano, cansaço cultural, já ouvi falar de alguma coisa com isso, com cultura, pressão de cultura. O que é isso? O que é cultura? O mano falou uma coisa que eu vou falar lá na frente. Deus está falando faz tempo aqui com a mesma coisa. E o tempo todo, a Bíblia, o tempo todo é a mesma coisa e a gente não percebe, mas talvez seja libertador que a gente vai descobrir hoje. Cultura vem muito da onde você vai nascer. Então, vamos supor, eu sou de São Paulo, eu fui também de São Paulo. Eu morei mais tempo lá, ele morou mais tempo aqui. Vem um pouco das coisas de lá com ele, vem um pouco das coisas do ambiente que ele está. Dá para entender mais ou menos? A cultura, a sua cultura vai ser uma mistura do lugar que você nasceu com o lugar que você convive, com um ciclo todo. Esse conjunto de hábitos vai fazer a cultura, a sua cultura. Se você vai falar macho, se você vai falar mano. Eu misturo muito. Às vezes eu falo mano, às vezes eu falo macho, às vezes eu falo macho. Às vezes eu falo bosta, às vezes eu falo bosta. Todo o processo de virar cearense, mas tá dando certo. Vai dar certo. Então, cultura vai muito disso, vai do ambiente, vai... O que acontece com a criança quando nasce? Ela vai receber a cultura de quem está perto dela. Eu vou ensinar ela que ela tem que comer com garfo, eu vou ensinar ela que tem o Natal, eu vou ensinar coisas da cultura. Porque eu tô inserido nessa cultura, mas eu falei, meu Deus, então será que eu vou ficar preso nisso? Será que é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu estou morando e é o convívio e agora eu vou ficar preso nisso? E Deus falou, mano, eu te escolhi muito antes, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Se tua mãe tivesse grávida lá dentro, lá no avião, assim, não sei se alguém já pegou essa viagem. Se eu tivesse no avião, minha mãe grávida e eu fosse nascer lá, eu ia ser o quê? Não importa, mano. Importa que Deus te escolheu ali e você está convidado a participar da cultura dele, tá ligado? Nós cristãos, a gente tem que entender, a gente tem que adotar a cultura dele, a cultura do reino. Sabe o que acontece? A cultura de Deus diz assim, não roubarás. E a cultura do Brasil diz que é crime roubar. Eu estou obedecendo a cultura do Brasil? Não. Eu estou obedecendo a cultura do reino. Paralelamente, eu vou estar dentro do Brasil. Porque se um dia no Brasil for normal roubar, eu vou continuar sem roubar, porque é maior do que isso. Dá para entender? É um paralelo. Eu estou seguindo aqui. A minha cultura diz que eu não posso matar. Minha cultura é a do reino. E no Brasil, se eu matar, eu vou morrer. Morrer não. Se eu matar, eu vou ser preso. Vou ser solto também, né? Você é preso, você é solto. Mas eu estou obedecendo a cultura do reino, que é maior. Paralelamente eu estou seguindo. Dá para entender? Quando eu fiquei pensando em princípio, quando eu fiquei pensando, Jesus, qual era a cultura que você vivia? Jesus, o que você veio, o que você diz sobre isso? Será que você tinha essa pressão também da cultura do judeu? Porque o judeu não podia curar no sábado, por exemplo. E você chegou e a mulher precisava, era no sábado, não importa se era sábado, importa que era cura para ela. E você fazia. Você estava desobedecendo a cultura de onde estava vivendo, o que acontecia? E quando eu falo em Jesus, e no começo de tudo eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis. Jesus em Gênesis? Jesus em Gênesis. Façamos o homem, né? Estava lá já. Gênesis 2. Versículo 7. Ao John. Aqui em Gênesis, no começo, a gente vai se deparar com a criação. Quando eu falo de cristão, cristão é pequeno Cristo, é aquele que quer imitar Cristo, mas a criação de Deus somos todos nós.
Então todos nós estamos convidados a ser cristãos. Abriu? Lê para mim, Jeffon. Então, do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Tem alguma versão diferente? Na minha diz, se tornou alma vivente. Mingauzinho, né? Ser vivo, alma vivente. O que acontece, velho? Quando Deus te formou, você tem que entender que é um pó. Isso aqui, ó. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui é pó. Mas isso aqui, ó. Isso aqui, que é vida, é um pedaço dele. Ele pegou nas suas narinas e ele soprou o vento, veio dele. E aí, só aí se tornou alma vivente. Dá para entender como era só um corpo, que não era só um boneco, não tinha nada, era morto. E com o sopro dele, aí se tornou vida. Deu para entender? Dá para entender o que está acontecendo aqui? Só quando ele soprou, aí se tornou vida. O que acontece? A gente não é nada sem ele, velho. O que acontece? Você está carregando um pedaço dele dentro de você. Aí ele criou a espécie humana. Em toda reprodução vão vir a mesma espécie, o Homo sapiens e mulheres sapiens, né? Que é a Dilma. Vai vir toda essa espécie, vai carregar o mesmo sopro, mano. Você tem um sopro de Deus dentro de você, que foi quando ele te criou. Dá para entender? Queria só abrir um paralelo aqui. Tem um judeu muito estudioso, achei sinistro isso. Quando Moisés estava na sarça e ele teve um encontro ali com Deus, e ele perguntou, Deus, né? Ele perguntou, qual é o seu nome? Porque Deus fala, vai lá e diz que eu chamei assim. Ele fala, tá, eu vou em nome de quem? Qual é o seu nome? E até hoje a gente não tem uma vocalização exata para o nome de Deus. As siglas YHWH, que transliterado seria Yahvé, a gente fala, seria Javé, né? O que acontece? Até hoje não se sabe pronunciar o nome, a correta pronúncia do nome de Deus. Eles quando liam, eles liam Senhor no lugar. Eles liam Adonai. Por quê? Não se sabe a certa vocalização desse nome. Mas tem um judeu muito estudioso e de uma certa forma poética. Esse cara disse que ele estudando em muitos anos, ele disse que provavelmente a maneira certa de falar isso seria algo parecido com isso aqui, ó. Tipo, é uma hipótese, mas me chama muita atenção porque você vai encontrar na Bíblia falando que o nome de Deus nunca vai ser esquecido e ele vai ser passado de geração em geração. É uma grande hipótese de Deus ter colocado a marca dele dentro de você. Na criação dele ali, ele colocou realmente um pedaço dele e imagina que para você viver o tempo todo você está chamando por ele, chamando pela vida, você está... Quando você respira, se esse for o nome dele, você está falando o nome dele o tempo todo. Dá para entender a poesia disso? Não é falar o nome dele em vão, é chamá-lo para que você possa viver. Ele é a vida, ele é o caminho, velho. Para que mais literal do que a própria vida, do que ele ser o próprio sopro, tá ligado? Do que ele ter colocado esse pedaço, o nome dele ser isso em você. É uma hipótese. E aí eu peguei viagem nesse cara. E uma vez eu estava na piscina e
tudo que eu leio na Bíblia eu tento levar pro sentido literal, tá ligado? Literal mesmo, assim. Até teve uma vez que a gente ouviu uma pregação da galera que Jesus estava curando e os caras subiram no telhado para poder descer o cara, para poder, porque estava tudo lotado, tinha que ter um jeito de encontrar Jesus ali, e os caras desceram ele pro telhado e aí Jesus salvou e tal. E eu cheguei em casa e falei: Deus, eu quero sentir, eu quero viver a tua palavra no sentido literal, eu preciso saber, eu preciso sentir na minha carne tudo que você fala. Nesse dia eu entrei, falei isso, a gente ia jantar na minha sogra, saí, tranquei o cadeado, desci e fui. Quando eu voltei, mano, cadê a chave de casa? Cadê a chave do cadeado? E eu, putz, mano, e agora? Vamos cortar, vamos fazer o quê? Aí liguei pro meu pai, a serra dele não estava quebrada. Vamos dormir na sua mãe. Não dá, porque não sei o que, não tinha colchão e o pai dela tava bêbado. Eu falei: mano, fiquei logo com raiva, falei: vou pular logo. Nesse mesmo dia eu tive que sair tirando as telhas, descer pelo telhado para pegar a chave e abrir, e depois subir para arrumar o telhado, que eu tive que entrar pelo telhado igual os caras, mano, tá ligado? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, tá ligado? Mas é isso. Eu tava na piscina e eu falei: Deus, o que seria águas mais profundas? O que seria? Isaías fala de águas que vêm do trono de Deus e são águas que vão ficando mais fundas. Muita gente prega isso como falando de nível de intimidade com Deus, de estar perto. Eu falei: Deus, o que é eu ir lá no fundo? Águas que eu não consiga mais passar andando. E aí eu falei: vou lá no fundo, né? Peguei, respirei e me soltei. E eu só desci até metade e o meu corpo automaticamente subiu de novo, talvez pela pressão da cabeça. E eu falei: não, meu irmão, aí me soltei e fui de novo. E fiquei tentando nadar para baixo assim, para ir para o fundo, e eu quase cheguei, a pressão muito forte, e subi. Eu falei: não é possível, é tão difícil águas profundas assim. E não sei, foi o Espírito Santo. Eu peguei e falei assim: vou ter que tentar algo diferente. E eu notei que toda vez eu fazia isso e descia para tentar aguentar. Sabe como foi que eu desci facilmente quando eu fiz isso? Esvaziei todo do meu ar, desci. Tenta fazer. Quando eu tirei todo o ar que tinha no meu corpo, eu desci de uma vez. Para você ir no fundo, velho, a gente precisa se esvaziar. Sabe essa pressão cultural? Eu preciso me esvaziar de tudo isso, eu preciso me esvaziar de tudo que eu conheço para me poder andar com Cristo, porque senão eu vou ficar louco. Se eu tentar misturar, eu vou ficar maluco e eu não vou conseguir. E não vou conseguir estar mais perto, porque o meu ego é muito sujo, é muito feio para mim tentar caminhar com Ele. É a briga literal ali da carne com o Espírito. Eu falei: eu vou pegar isso aqui e eu vou destrinchar, nem que eu tenha que ficar perturbado. Cultura, no dicionário diz que é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Conjunto dos hábitos sociais e religiosos. Já vão, né, Grazi? Valeu, mano. Até mais, valeu. Obrigado pelo som, viu? Eu falei: Deus, como é a sua cultura então? Quais são esses hábitos sociais que eu vou viver que vem de você e não do que eu aprendo aqui na terra? E religião? A gente está cansado de ouvir. Tiago 1:27. Abre aí. Eu fiquei tão maluco com esse negócio de cultura, que é uma coisa tão chata, porque tipo, é uma pedra no sapato que você prefere tirar e andar descalço nas pedras do que só ela lá, tá ligado? Incomoda, velho.
Eu quero te convidar a sair daqui incomodado. Talvez você esteja vivendo no mar da cultura, em vez de estar vivendo o que é para você viver. O que diz aí, FP, Tiago 27? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A gente está cansado de ler isso, mano. Todo mundo já leu isso sobre religião. A religião de Deus pura e imaculada, a única vez que você vai vir falar de religião na Bíblia é que a religião dele é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Olha, mano, você nasceu para isso, velho. Eu vim aqui te dizer que a sua vida não é sobre você. A sua vida é lá em cima, é depois que você morrer, depois que ele voltar. A sua vida aqui não é sobre você, é sobre quem está do seu lado. O que é um órfão? Um órfão é um filho sem pai. O que é uma viúva? Uma viúva é uma mulher, uma noiva, uma esposa sem um marido. Quem é a noiva? Quem é a noiva de Cristo? Nós. Talvez a viúva aqui seja alguém que está lá fora, que um dia fez parte desse corpo e para ela tudo isso aqui está morto. Para ela o noivo morreu. Ela não quer mais conversa com uma noiva, com a igreja. Ela está lá fora. Ela está na rua. É alguém que a gente fala se desviou. Talvez o órfão aqui é um filho que ele acha que nasceu sem pai. É alguém que nasceu lá fora, nunca conheceu isso que está acontecendo aqui dentro. E ele está lá fora. Ele está vivendo achando que ele está fazendo certo. É o seu papel. Você que sabe que tem um sopro de Deus em você, ir lá visitar o órfão e a viúva nas aflições dele. Sabe, você vai pegar aqui em Gênesis, na criação, Deus falando: viu Deus que era bom. Criou Deus o cacto e viu Deus que era bom. Criou Deus os animais e viu Deus que era bom. Criou Deus a terra e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E tem a primeira vez que vai falar: e viu Deus que não era bom. É quando ele vê que o homem está só. E ele viu Deus e ele fala: isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Em Gênesis aqui, um pouquinho depois de onde a gente leu. Talvez a aflição do órfão, a aflição da viúva é simplesmente a solidão dele. Ele está sozinho lá, ele não sabe. Quantas vezes a gente não conhece pessoa que é cercada de gente, mas é só, velho. A sua missão, a sua religião, a sua cultura é visitar eles lá fora. É você achar alguém que um dia esteve aqui e para ela o noivo morreu. Sim, morreu. A sua missão fala: olha, o noivo morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está te esperando. Você acha que você nasceu sem um pai? Seu pai está vivo, ele ressuscitou. Você não é órfão, você é filho. Sabe qual é a grande poesia de você se esvaziar nesse sentido literal e também falar hipoteticamente o nome de Deus? É você tirar de você algo que é necessário, algo que você precisa. O tempo todo você está fabricando e você dá para alguém. É o Deus ali, em um momento ele sopra. É você entender que você precisa. Toda vez que você tem fome, você vai pegar aqui em Mateus, falando: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Toda vez que você tiver fome e tiver alguém com fome do seu lado, transforma a sua fome em fome de justiça e paga para matar a fome de alimento dele. A sua fome tem que ser de justiça. Nesse mesmo lugar onde está falando aqui no Sermão do Monte, esse que eu citei, sobre as bem-aventuranças, sobre fome de justiça, você vai achar também falando: ai daqueles que estão fartos. Eu quero te convidar
ter um Natal diferente esse ano. Pode comer, se quiser, pode até ficar cheio também, sem passar mal. Mas nada de pegar e refazer a mesma comida. Pega aquilo ali no outro dia de manhã e vai atrás de quem não teve Natal, já que você é muito difícil para você deixar o seu para fazer pelo outro. Melhor seria chamar alguém para estar lá junto, mas tenta pelo menos não fazer os restos. Essa é a nossa cultura. Não é sobre você, não é sobre você pensar em você primeiro, é sobre o outro, é sobre eu dar a vida pelo meu irmão. Essa é a cultura de Jesus Cristo. Por isso, até no sábado, a galera ficou: ai, você não pode fazer isso no sábado. Posso, porque não é sobre o que você diz e nem o que eu faço. É sobre ela está precisando de mim. É sobre vida para ela. Não tem hora para isso, mano. Nem sei o que eu anotei aqui mais. Abre para mim. Só pegar a referência aqui. Em Isaías 62, versículo 5. Não, vou ler aqui. Diz assim: Como os jovens se casam com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e com o noivo se alegrará com a noiva. Assim se alegrará contigo teu Deus. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. Ao mesmo tempo que ele é o noivo, ele é o pai. A gente precisa entender isso. Depende de quem está precisando. Essa é a religião. Essa é a cultura de Deus. Sei lá. Nesse começo do ano eu peguei na minha agenda e eu anotei algumas metas que eu queria fazer. Uma delas, eu queria ter o meu próprio estúdio de tatuagem. Queria dar esse passo. Sabe quantas vezes eu me ajoelhei no chão pedindo para isso acontecer? Se eu fiz isso uma vez, foi muito. É porque é uma meta minha, um sonho meu. Mas todo dia eu estou no chão. Na segunda-feira, Deus, que hoje que a gente vai lá no Sal, o Senhor me ajude a ajudar o Jeff da melhor maneira possível para vender aquelas roupas. Hoje, terça-feira, tem igreja nas ruas, que a gente encontra aquelas pessoas. Em nenhum momento eu estava pedindo para realizar coisa minha. Eu não quero te falar que esse é um novo método de como realizar o seu sonho, coach, né? Não, até porque você não vai conseguir controlar o seu coração, não. Mas eu te convido a rever aonde ele está. Hoje é começo de fevereiro e amanhã eu vou começar lá no novo estúdio. Se eu gastei R$80 foi muito, mano. Ele realizou esse sonho para mim, mas sabe por quê? Porque primeiro eu estava buscando o reino de Deus e a justiça dele. Primeiro era isso. Isso, o meu sonho para ele é um resto. Ele acrescentou. Está escrito, ó, Mateus, vai lá. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu não tenho que estar buscando coisa para mim. Eu não tenho que estar buscando dinheiro, trabalhar, ganhar muito, viver bem. Isso aí é resto para Deus. Eu tenho que estar buscando a justiça dele. Você, a cultura dele, você tem que entender. Você é um justiceiro social. Você é um justiceiro, mano. Toda vez que você ouvir ou ler a palavra justiça na Bíblia, acrescenta social acima, para você ver o que acontece. Em Isaías 1, a gente sempre lê. Você vai ver Deus falando de que vale a multidão dos seus sacrifícios. Vou jejuar, vou para a igreja todo domingo agora, vou parar de falar isso e vou parar de que vale a multidão dos nossos sacrifícios se você não faz justiça social, mano. Não vale nada para ele. Primeiro vai lá, ele está escrito.
Isaías 1. Primeiro vai lá, se conserta, vai fazer justiça com o seu irmão, depois você se preocupa com você. Em outras palavras, Deus está falando isso. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mês passado a gente levei uma palavra lá na igreja e tem um episódio de que a galera pergunta para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? Era uma galera que já entendia da Bíblia. Alguns dizem que eles estavam tentando testar ele, alguns dizem que realmente só queria confirmar. E Jesus disse: o maior mandamento é isso: amai a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, acima de tudo, com todo o seu entendimento. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Você vai ver, mano, Jesus não separava os dois. Em outros lugares você vai ver João, a galera que andava com ele, Paulo, em Romanos também falando que esquece todo o resto. Você vai ver Paulo falando em Romanos assim, ó, tem os 10 mandamentos, né? Pensa que tudo se resume a um só: amar o seu próximo como a si mesmo. E a gente fica preocupado: eu tenho que decorar, não sei o que, não sei o que. Quando você amar o seu próximo como você mesmo, você não vai roubar ninguém, porque você não queria ser roubado, você não vai matar ninguém. Quase que a única coisa que Jesus vem falando, velho, isso aqui, ó, não é sobre você. Eu quero que você comece a pensar que talvez essa cultura toda aqui, nos Estados Unidos é melhor, vamos para a Dinamarca, não sei o que, não, é tudo cultura humana. A sua cultura veio no ventre. A sua cultura veio quando você nasceu e você respirou. A gente falou o nome dele ali. É a gente perder a nossa vida aqui. A gente não é daqui. Aonde você for, é ele, é a cultura dele, é o que ele fala. Aonde eu for, é eu amar o meu próximo. É isso. Eu não sou daqui. A nossa vida é lá, e depois, aqui, é sobre o irmão que está do meu lado. E você vai ver isso em cada detalhe. Sabe o que a cultura faz? Ei, Jeff, tá vendendo esse carrão aí, Quanto é? De novo. Quanto é? 70, mano. Ô, Jeff, faz por 50 aí, velho. Vai pra levar agora. Isso a cultura faz. Você não sabe por que ele tava pedindo 70. Às vezes é a conta de água dele. Às vezes é a conta dele para ele pagar o colégio do filho dele, né? Nem porque vale. Às vezes vale até mais. Ele já tá abaixando, mas é porque ele precisa disso agora. Você não sabe, a nossa cultura está em honrar. Se ele estiver me enrolando, o problema é dele. Eu quero honrar ele no serviço dele, no que ele está cobrando. É só detalhe, velho. Você tem 3 pares de tênis, um vermelho e 2 pretos. Só que um preto é com branco embaixo. Tá, mas e aí, os 2 pretos não servem para a mesma coisa? Tem 2 túnicas, dá uma, velho. É só isso, mano. Cristo só veio falar isso. O tempo todo você vai ver ele dando graças e repartindo, dando graças e deu graças, obrigado Deus, e repartiu. Obrigado Deus, e repartiu. Obrigado e repartiu. Começa a fazer isso com o que você ganha e com o que você compra, para você ver o que acontece. Se você não vira um justiceiro, é justiça, mano. A gente está aqui para fazer justiça. Estou morrendo de fome.
Mas há quanto tempo ele aí não está morrendo de fome? Eu estou morrendo de fome assim há 3 horas, porque eu como o tempo todo e o meu estômago está acostumado. Ele está 3 dias. Eu vou transformar minha fome em fome de justiça. Justiça seja feita. Dá uma palavra. Toda vez que você sai de casa, é uma viagem missionária, mano. Você fala isso, né? Você vai comprar pão, é uma viagem missionária. Por quê? Porque alguma coisa ali pode acontecer. Pode ser que alguém esteja precisando. Pode ser que chegue lá e alguém falte 20 centavos. O fato é que você tem que entender que você carrega um sopro de vida em você. E não custa nada eu falar, aí mano, ó, toma aqui, velho, 20 centavos, paga aí. Mas olha, Deus te ama, velho. Você tem um sopro de vida nele. Porque quando ele te criou, ele soprou em você. Não custa nada. Eu estava com o Luizinho lá e passou um cara vendendo empada. Ele falou, mano, quer empada? Quer empada? É R$2, é R$2. Eu não tinha nada, o Luizinho também nada. Eu falei, meu Deus, escuta uma coisa. Ninguém vem até você por acaso. Ninguém vem até você por acaso. Tem uma seita aí, uma religião. Uma vez eu conversando com um cara e ele seguia isso, eu não lembro nem o nome. Mas eu falei, fala aí, velho, fala mais um pouquinho disso aí. Como é isso que vocês seguem? Não, Felipe, primeiro é o seguinte. A gente tem que entender que eu tenho a obrigação de que se alguém vem até mim, eu preciso fazer essa pessoa sair melhor do que quando ela veio. Eu falei, isso aí é o cristão, mano, você é cristão. Ele falou, não. Se a gente seguisse, né? Se alguém vem até você, mano, é porque Deus mandou. Ele pode ser um órfão, ele pode ser uma viúva. Você precisa entender que nada é à toa, nada é por acaso. A partir do momento que tudo tem um propósito debaixo do céu, qualquer coisa que acontece é um propósito para mim. Qualquer coisa que acontece é a fura do pneu do carro, é um propósito. Eu tenho que ficar louco, é um propósito. Porque tem um propósito para tudo, mano. Eu não tinha nada, mas eu falei, velho, eu não tenho nada, mas que você venda tudo hoje aí para pagar o que você precisa. Olha, Deus vai te honrar, você vai vender tudo. E ele falou, beleza, saiu. Eu falei, Deus, faz ele vender tudo. Usa alguém aí. E aí, isso eu estava na minha sogra, eu fui para minha casa e estava abrindo o portão, aí ele tinha dado a volta vendendo, e ele falou, mano, vende tudo aí, não sei o que, valeu. Saiu. Quando eu voltei na minha sogra, o meu sogro estava com uma sacola de empada lá. Você acha que aquele filho ali, ele não vai pensar, mano, aquele cara falou que ia vender, eu vendi, né? Mas ele falou que eu sou filho. Ele falou, Deus lá, Deus, foi você que fez eu vender. Em algum momento Deus vai encontrar ele ali, mano. Uma palavra não te custa nada. Se o cara vem no sinal te pedir moeda, pensa bem, de tanto sinal que abre e fecha, de tanto carro, você foi o carro que parou na frente na hora que ele veio. Putz, agora ele veio, eu vou ter que... É um propósito. Ah, mas ele vai usar crack, tá com o dente todo sujo. Não, mano, isso é cultura dos homens. A sua é falar, mano, não importa o que você vai fazer, eu tenho moeda aqui, toma. Mas olha, você é filho, o pai está te esperando, volta para ele, mano. Você tem um sopro de vida em você. Não importa o que você vai fazer com esse dinheiro aqui, não importa, eu quero que você pense. Não foi à toa que você veio me pedir, o pai está te esperando. Não custa nada dar uma palavra, isso é justiça. Eu ter fome de justiça é isso, é eu não ficar em paz enquanto eu não ver a justiça acontecer. Isso é fome de justiça. Você precisa comer, você precisa beber. Isso é fome e sede de justiça. Quem vai virar justiceiro aí a partir de hoje? Lembra do trem, hein, mano? Lembra do trem. Se Deus está falando com você e você não ouvir, eu ia até perguntar e esqueci. Se sua vida está muito legal, dava tempo, né, de você ainda ir. Agora não dá mais. Agora você já ouviu. Agora Deus falou com você. Quero te convidar a ir na sua casa hoje. Ou quem não vai para casa daqui, amanhã.
depois, o dia que você for na sua casa, olhar tudo que você tem e tudo que está repetido. Se Deus te deu alguma coisa repetida, Ele deu para outra pessoa através da sua vida. Entenda isso. O Luizinho, esse mesmo meu brother, ele me deu um Vans muito louco, mano, grandão, pretão, bonito, lindo. Meu número é 42. Ele me deu um 43. Cabe? Cabe. Fica bonito? Fica. Fica feio? Não. É um número só a mais. Mas eu já tenho um tênis preto. Putz, fiquei com raiva porque eu já tenho. Não posso fechar meus ouvidos. Deus está dando para uma pessoa que não precisa ali através da minha vida, mano. Não é o meu número e eu já tenho um igual. Para que eu quero dois iguais? Só porque é outra marca? Isso é justiça. Alguém não tem. Você está vivendo com Deus. Deus vai falar, eu vou dar para ele ali porque ele vai ter. Se isso é Cristo, sabe o que é o anticristo? Não é um bode não, assim ó. Não sei que não é um bode não. Sabe o que é o anticristo? É qualquer coisa que saia disso. Se Cristo é o da graça e repartir, é o ter fome de justiça, se a minha cultura é essa, o espírito do anticristo é qualquer coisa que se opõe, é anti isso, é anti dividir, é anti pensar no próximo, é anti as coisas que Deus fala. Por isso eu me peguei num cansaço cultural, porque a cultura do homem estava batendo com a cultura de Deus em mim, e eu precisei me esvaziar e tentar começar de novo e viver só o que Ele tem para mim. E sabe o que eu descobri? Não é sobre mim, não é sobre mim. A minha vida é lá. Aqui eu vim perder a minha vida aqui. Por quê? Porque eu não vim aqui, eu não nasci aqui. Por algum propósito eu fui colocado em São Paulo, no ventre da minha mãe, no hospital lá. E por outro vim pra cá, pro Ceará. Mas eu tô só passando, mano. Tô só passando aqui. Estrangeiro. Tô só passando aqui na terra. É lá, é depois. A minha vida é muito melhor. Aqui é pra perder. Aqui não é pra sofrer, mas é pra tirar quem tá sofrendo. Amém? Para finalizar, deixa eu só achar o versículo aqui que eu anotei. Não decoro nem nome direito. Quando Deus criou você, a gente sabe, a gente tem partes: corpo, alma e espírito. O corpo, alma, a alma é eu, Felipe, a alma do Felipe, a alma, e espírito é o que vai me ligar com Deus. Meu espírito liga com Ele. Por isso o Espírito Santo está aqui e eu quero que Ele me enche. É o meu espírito ligado com Ele. A minha alma, que é o meu eu, ela quer ficar aqui. Minha alma, ela ama as coisas daqui. Ela ama o lazer, ama um carro massa. Mas o meu espírito, ela é a parte de Deus em mim, é o que está ligado com Deus. Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que ceder, nem que seja a ponte, né? Tem um cara que eu amo contar sobre isso. Os meninos já devem ter me ouvido falar sobre isso. Johann Herbert. Esse cara, ele começou a estudar o comportamento humano, ele começou a estudar o cérebro, e esse estudo dele deu início à psicanálise, somando com o que o outro cara estava estudando. Sabe o que ele diz, velho? Conceitos tornam-se forças
quando resistem um ao outro. Conceitos tornam-se força, quando resistem um ao outro. Tipo, se alguma coisa ela está em paralelo, alguma coisa parecida, ela pode coexistir junto. Mas a partir do momento em que ela se opõe, ela é expulsa para o que ele chamava de estado de tendência. A gente chama de subconsciente. Então, tipo, uma ideia, quando se opõe à outra, a mais fraca ali, ela vai deixar o seu lugar. Tipo isso, ela vai ficar guardada. Mano, o meu eu... Tchau, gente, vão com Deus, tá? A minha alma é o tempo todo assim com o meu espírito. E se eu não ceder, automaticamente ele vai ficar ali, ó, Deus não é mal educado, tá ligado? A parte dele em mim, o que ele não vai se enfiar em mim. Eu preciso ceder, eu preciso me esvaziar os meus conceitos para que o dele reine em mim, para que o dele permaneça. Porque os dois vai ficar o tempo todo ali, ó, a briga que Paulo fala da carne. Eu queria te convidar a se esvaziar hoje. Feche os seus olhos. Não faça nada forçado, mas repensa onde está o seu coração. Entenda que tem Deus em você. A gente fala, né? Não precisa morrer para ver Deus, porque tem Deus em você também. Tem Deus no cara que está precisando de você. Deus em você, Deus em você. Entenda isso. Quero que você pense na justiça dele, que você queira sair daqui hoje como um justiceiro, a fim de fazer a justiça social, buscar primeiro o reino dele, a cultura dele e a justiça dele. Depois você não vai nem precisar buscar o resto, ele que vai te dar. Não é uma troca, não. Mas é uma escolha com consequências. Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, porque o tempo todo o Senhor nos espera, o tempo todo o Senhor fala conosco, o tempo todo está olhando para a gente, cuidando da gente. Obrigado por tudo que tens feito. Pai, faz-nos justiceiros, nos dá sede de justiça, fome de justiça, e nos faz pensar que a nossa terra de origem é aí onde tu estás. Aqui a gente está em missão. Eu quero me esvaziar hoje de mim mesmo, dos meus conceitos. Quanto menos conceito eu tiver sobre qualquer coisa, melhor, Pai, porque eu quero que tu preencha este lugar. Obrigado porque tu és Pai. Nos ajude, nos mostre, Senhor, nossos irmãos que estão lá fora, para que a gente possa trazer para ti também. Nos mostra, Pai, a outra parte da igreja que está lá fora, que saiu, que acha que o Senhor morreu. Nos use, Pai, para ir lá fazer esse casamento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vai fazer.